e vamos falar sobre o que é a metafísica. É um tema que eu queria abordar aqui primeiro, antes de qualquer outro vídeo que eu cite metafísica, porque eu vou usar ela, então eu achei importante que vocês saibam o que é. São conceitos que precisam ser bem estabelecidos, bem entendidos. Esse vídeo todos os vídeos que eu fiz até agora eu não usei roteiro, tá? Então desculpa se ficar confuso, se eu ver que ficou eu vou mudar o formato. Mas eu vou tentar fazer o freestyle aqui e ver o que vai dar. Bom, a metafísica, como o nome já diz, é algo que é algo que vai além da física, ou seja, não é algo material. Se a gente for pegar as causas de Aristóteles, as 4 causas de Aristóteles, não sei se vocês já conhecem, mas existem 4 causas para se referir a alguma coisa. Dá para a gente comparar a causa material com a causa formal. Enquanto a material ela fala do que a coisa é feita, da matéria da coisa em si, do que compõe ela. Sei lá, por exemplo, uma mesa, a causa material dela vai ser a madeira, por exemplo. É algo bem básico nesse sentido, é isso que a ciência moderna aborda e que eu não vejo graça nenhuma nisso. Mas o que é mais legal? É a metafísica. A metafísica, ela trata exatamente daquilo que não é material nas coisas. Então, ela pega aquilo que tem de essencial, por exemplo, numa maçã. Então, qual que é a essência de uma maçã, por exemplo? Uma maçã, ela é vermelha, ela tem determinado tamanho, ela tem determinado formato, cheiro, enfim, na sua cabeça, você cria uma suposta essência de maçã, que você acredita ser uma maçã, e que se torna um símbolo de maçã. Mas você pode, claro, ver uma maçã que não é vermelha e ver uma maçã amarela, que inclusive existe. Mas por que que essa não é tão essencialmente uma maçã assim? Porque a gente sente, parece, né, que é mais próprio da maçã a cor vermelha, é mais próprio da maçã ser, sei lá, desse tamanho aqui. É mais próprio da maçã ter um gosto ácido e doce ao mesmo tempo. Então, eu acho que essa que é a questão da metafísica. Ela nos ajuda a entender o que tem de essencial nas coisas. Porque a partir do momento que a gente para de olhar só para a matéria, a gente vê não só aquilo que compõe, mas como também aquilo que lhe dá a forma, aquilo que lhe dá aquilo que lhe é essencial, a gente tem um entendimento melhor da realidade. Então, coisas que às vezes parecem contraditórias, como por exemplo, o que você acha que pode ter em comum um limão e na imaginação, tá? Vamos pegar um limão, que é uma fruta, e a capacidade imaginativa de alguém. O que isso tem a ver? A princípio, nada, né? Você é um maluco, vocês vão me achar um maluco se eu falar isso aqui. Mas esse que é o curioso, porque tem a ver. Quando a gente pega os 5 movimentos, os 5 elementos na cosmovisão chinesa, na tradição chinesa, a gente vê que essas duas coisas que eu falei, que é a capacidade imaginativa e o limão, eles têm a ver com o elemento madeira. E esse elemento, ele é justamente uma essência primordial dos dois. Então, os dois estão inclusos nessa essência do elemento madeira. E isso torna a realidade uma coisa mais simples da gente inteligir, tá? A gente pegar aspectos da realidade e transpô-los na nossa mente, na nossa inteligência. A partir daí, a gente pega conceitos fundamentais como Yin e Yang, que eu já fiz um review falando sobre, mas eu quero entrar mais em detalhe aqui agora, por exemplo. Então, Yin e Yang. O que é Yin e Yang? É uma dualidade. É basicamente uma dualidade. É uma dualidade que você vê em qualquer coisa. Qualquer coisa. Em algumas coisas você vê mais, em outras menos. Mas está sempre ali. Em menor ou maior quantidade. Por exemplo, claro, escuro, ou bem e mal, que lógico, bem e mal tá aí, mas não é só isso, vai muito além disso, sol e lua, enfim. Você vê que a realidade ela tem essa dualidade, ao mesmo tempo que a realidade também tem alguns aspectos que são trinos, não são duais. Aí lógico, você tem a Santíssima Trindade, por exemplo, você tem os 3 estados da matéria, sabe, coisas nesse sentido, como pode ser 4 também, pode ser 4, pode ser 5, e todos esses números em si também têm significados pela própria quantidade deles.
eles têm uma relação entre si e eles, combinando-se, transformam-se em outros números. Por exemplo, por exemplo, a gente tem o 3 e o 4 combinados, eles formam o 7 e o 12, por exemplo, 12 apóstolos, 12 signos do zodíaco, 12 meses, 12 tribos de Israel, sabe? Enquanto você tem também 7 pecados capitais, você tem 7 dias de criação. Então, são aspectos da própria realidade que a gente pega e vê o que tem além deles, e não a coisa em si. A gente abrange a coisa para algo maior. Que a gente para de olhar só para o objeto em específico e cria uma certa generalização, não sei se eu poderia chamar assim, mas uma forma que a gente abrange outras coisas da realidade que têm aspectos parecidos. Então acho que esse é o princípio da metafísica, a gente olhar coisas além do mundo material, que é extremamente importante, porque o símbolo ele é eterno, diferente da matéria. A matéria apodrece, morre e acaba, enfim. Eu imagino que ninguém tem um corpo físico daqui a 80 anos, ninguém que está me assistindo agora. Seria muito difícil, mas pode acontecer, de qualquer jeito, uma hora você vai morrer. Uma hora todo mundo vai morrer, e o que fica, na verdade, é a alma, é o espírito, são as formas. Então, acho que esse estudo da metafísica ele é muito mais importante que o estudo da matéria em si, do mundo físico, porque o mundo físico é o pó, como a própria Bíblia já se referiu, o próprio Deus já se referiu dessa forma. Tu és pó e ao pó retornarás. Então, a matéria, todo o mundo físico é esse pó, porque uma hora ele vai acabar, a Terra vai acabar, a gente vai ter outro tipo de vida e o que vai sobrar no fundo é o que é eterno. E aquilo que é eterno, bom, é metafísico. Então espero que esse vídeo tenha ficado claro. Se não ficou, eu vou tentar mudar o formato, porque talvez não seja o ideal fazer o vídeo sem roteiro, mas eu prefiro, acho mais fácil, desenrolo melhor. Então é isso, até o próximo vídeo.